Oi, pessoal, voltando aqui. Tudo bom? Retornando, agora já só aguardando a professora conseguir entrar. A gente teve uma falha de conexão mesmo, peço a compreensão de vocês. Sabe como acontece isso, né? Pronto, ela já está aqui. Já está adicionando a professora Jussara, fiquem por aí. Bom, para quem entrou agora... Opa, boa tarde, professora, tudo bom? Boa tarde, Yasmin, tudo bem? Você? Tudo bem, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bom, eu vou representar tudo aqui, voltando o vídeo do início. Hoje a gente está apresentando o programa MASP Palestras, que acontece geralmente uma vez por mês no museu, no MASP, no pequeno auditório, mas em função do nosso contexto atual, ele tem acontecido aqui pelo Instagram. Quem se interessar pela temática desse ano e também pelo programa, você pode acompanhar o que já foi feito aqui no Instagram, também no nosso IGTV, nos stories. Essa palestra vai, logo que terminar, vai subir para os stories. Mas também no nosso canal do YouTube a gente tem todo o arquivo das outras palestras dos outros anos. É super interessante. A desse ano as palestras desse ano estão conectadas com o nosso eixo temático, que é Histórias da Dança. A professora Jussara Miller justamente vem apresentar para a gente a palestra intitulada Diálogos entre Dança e Artes Visuais, o Corpo em Experiência. Eu já vou passar a palavra para a professora, mas antes convido vocês a deixarem perguntas para a gente aqui na nossa caixa de comentários, na caixa de perguntas, desculpa. Vocês vão ver que o comentário está desativado, né? Mas é justamente para a gente poder se concentrar mais na palestra. Mas as perguntas são super bem-vindas. A gente vai ler elas para a professora no final da palestra, que vai durar de 20 a 25 minutos, então vai ser uma conversa super gostosa. Fiquem aí, acompanhem a gente até o final para também ver as perguntas. E, bom, vou apresentar a professora Jussara Miller. A Jussara é artista da dança e professora doutora em artes, formada pela Unicamp. É docente do curso de graduação em dança na Unicamp e da pós-graduação em técnica Klaus Viana, na PUC São Paulo. É coordenadora do bacharelado em dança pela Unimetrocamp, além de diretora e professora do Salão do Movimento, em Campinas. É autora dos livros A Escuta do Corpo, Sistematização da Técnica Klaus Viana e Qual é o Corpo que Dança? Dança e Educação Somática para Adultos e Crianças. Recebeu o prêmio Danilton Gomes em 2018 pela coreografia Trajetória na Dança e, em 2015, por Nada Pode Tudo. Com vocês, a professora Jussara. Bom, então, boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite do MASP para estar dialogando aqui com vocês, especialmente agradecer ao curador André Mesquita, agradecer a Yasmine, que está em diálogo aqui com a gente, e a todos vocês que estão aqui presentes. Bom, esse tema, né, ao qual fui convidada a conversar com vocês, que é o diálogo entre dança e artes visuais, o corpo em experiência. Esse corpo em experiência foi um adendo, né, à minha própria pesquisa, né, porque sempre quando nós falamos do diálogo em artes, né, em linguagens, sempre esse campo entre, né, quando fala dança em diálogo com artes visuais, dança em diálogo com teatro, dança em diálogo com música. Então, sempre as linguagens das artes, quando está nesse campo entre, né, as linguagens, eu vejo que o corpo é o grande catalisador, é o grande ponto de encontro, né? E o corpo em experiência é tratado aqui como o corpo artista. Então, a visão que eu estou dando aqui hoje para vocês é uma visão de artista da dança e educadora do corpo em movimento. Então, eu não vou trazer o viés de uma historiadora, por exemplo. Ainda mais que nós já temos uma linda programação de histórias da dança aqui pelo MASP, temos esse ano todo dedicado à dança.
Então, eu vejo o meu papel aqui de trazer o corpo do artista em experiência nesse movimento do artista mergulhado na sua própria arte. Então, eu diferencio aqui 2 tipos de pesquisa. O pesquisa em arte, que é esse o corpo em experiência que o artista é embebido da sua própria arte, então ele é a sua própria arte. E a pesquisa sobre arte, que geralmente é realizada por historiadores, críticos, que aí analisa algo que é fora dele. Então, eu quero deixar bem claro esse meu lugar do corpo em experiência, enquanto artista que trabalho com essa linguagem de danças e artes visuais, principalmente com trabalhos híbridos, né, que tem a relação dialógica entre dança, fotografia, vídeo, literatura, teatro. Então, sempre nesse espaço entre e que o corpo é o protagonista da arte. Então, eu trago muito esse viés. Essa relação dialógica, né, que tem entre dança e artes visuais, tendo o corpo como protagonista, aparece muito na década de 60 e 70, lógico que vem desde a vanguarda, né, dos inícios dos anos 20, né, do século passado, e é muito forte na dança, né, essa quebra de paradigmas, né, do corpo em linguagem, a dança em linguagem com outras artes. Na década de 60, 70, um movimento bastante importante para a dança, que é da Judson Church, que vários pesquisadores, não só da dança, mas de outras artes, se uniram para realizar outros caminhos de criação. E neste outros caminhos de criação, o corpo em presença, o corpo em experiência, que era o mote. Então, a processualidade, ela está muito evidente nesse tipo de relação. Então, não é mais a dança como meta para produzir um lindo espetáculo. Então, houve quebras de espaços, começou a pesquisa de site-specific. Tem a grande referência desse movimento, uma das grandes referências é a Trisha Brown, com a qual o MASP também a trouxe nessa exposição. Então, o que ela faz? É o bailarino caminhando lentamente, invertendo a gravidade nessa relação, descendo lentamente num prédio, ou naquele trabalho It's a Draw, que ela, num chão horizontalizado, ela traz os traços do seu movimento. Então, já começa a aparecer uma relação dialógica entre dança e artes visuais, de maneira não hierarquizada. Então, não dá para falar que é um trabalho de dança que se utiliza de artes visuais, ou um trabalho de artes visuais que se utiliza da dança. Então, começa a ter uma relação dialógica não hierarquizada, né? E temos exemplos também na mesma época, também usando exemplos que o MASP trouxe, do Elliot Sica, que vem com as suas obras também, por exemplo, Os Penetráveis, que aí depende do espectador para estar dando vida para aquela obra, e eles são contemporâneos, mas o que eu vejo nessa relação entre dança e artes visuais, que eu estou colocando o corpo como protagonista, é que a dança parte do corpo, abrindo pesquisa para as visualidades como potência de sua expressão ou como quebra de paradigmas, e artes visuais buscando a dança ou buscando o corpo como potência da presença. Então, nós começamos a trazer também um olhar de presenças, de encontros de presenças com o espectador. Então, a pesquisa não é somente a obra pela obra que você faz, se dedica e tem todo um contexto artesanal, inclusive, de processualmente trabalhar uma obra em todas as suas camadas. Nós sabemos quantas camadas que existem, né, para acontecer uma obra independente da linguagem. Então, todos esses encontros, eles partem de uma necessidade de trazer também a presença do espectador, não somente essa presença física de apreciação, mas uma presença de participação. Então, o espectador também em estado de presença, né? O que eu estou falando? O que é presença? Né? Na dança, eu trabalho
muito, né, tanto no meu trabalho pedagógico quanto no meu trabalho artístico, que ele é muito amalgamado, muito relacionado às minhas ações artísticas, às ações pedagógicas. Eu trabalho diretamente com o estudo da presença, dividindo em estados de atenção. Essa divisão eu fiz de uma maneira didática, né? Então, estado 1 de atenção seria a atenção a si, a seu próprio corpo, uma escuta do corpo, que você desenvolve a sua percepção. Então, vai aguçando o sentido sinestésico. Então, traz uma estesia, uma relação de sensorialidade aguçada para ativar a presença. Quando a gente está falando quando eu falo de estesia, eu faço uma relação direta com a estética. Então, pensando que a educação estética... Quando a gente fala de educação estética, muitas vezes vem aquele pensamento de artes plásticas, artes visuais, texturas, imagens. Mas não esquecendo que a educação estética envolve todas as linguagens, com as suas camadas sonoras, cinéticas, sinestésicas. Então, se eu estou falando de educação estética, eu estou falando de educação estésica. Lembrando que o termo estesis, né, os dois termos parte da palavra grega aesthesis, né, que é o sentir, a sensorialidade. Então, todo esse sentir, né, que eu estou chamando de estado corporal, essa estesia, ela é amplificada quando você trabalha também a relação do interno com o entorno. Aí nós passamos para o estado 2 de atenção, que é essa relação com o espaço. Então, nesses trabalhos de artes visuais e dança, que tem essa relação fronteiriça, né, entre essas duas linguagens, tira a arte dos espaços convencionais. Então, começa a ter a arte nas ruas, em outros ambientes. As artes visuais saem também das instituições somente, dos museus e das grandes galerias, e vão para outros espaços. Então, o que eu estou querendo dizer é que as quebras, né, e a busca de comunicação em outro paradigma vão acontecendo entre essas duas linguagens nessa busca do corpo como protagonista. E aí tem o estado 3 de atenção, que é essa atenção ao outro, a relação com o outro, que diálogo que você quer estabelecer com o outro. E, por fim, não menos importante, o estado 4 de atenção, que é o que eu quero chegar, que é essa percepção da relação com o espectador. Então, o espectador, ele está em fruição, ele está em estado de presença, não só o artista. Então, a obra, ela precisa do espectador para acontecer. Então, nós podemos ver, tanto nas obras de artes visuais, essa dependência do espectador para a obra estar viva. Eu trouxe aqui Trisha Brown, Elliot Sica, eu posso trazer Elijah Clark com seus objetos relacionais. Então, eu poderia trazer vários artistas ou vários dançarinos, mas eu não quero ficar categorizando. O que eu estou querendo afirmar é realmente essa relação do corpo como protagonista da arte. E que corpo? Quando fala corpo, né, se você fala de psicologia, tem um entendimento de corpo. Se você fala das artes visuais, tem outro entendimento. Se fala do teatro, se fala da dança, se fala na educação física. Então, o corpo que eu estou tratando aqui é o corpo soma, na sua integralidade. Né? Então, que considera o corpo sujeito na primeira pessoa, eu, Jussara, sou o meu corpo, e não o corpo ele, o corpo objeto. Né? Vem lá de trás do século passado, desde que o psicanalista Reich falou, eu sou o meu corpo, eu não tenho um corpo, eu sou o meu corpo. Então, isso abre para um entendimento do que é o corpo em experiência. Você embebido na sua ação artística. Né? Aí começam a surgir os trabalhos de improvisação, investigação. Aí começa totalmente essa relação híbrida com a arte, né? Que aparecem as performances, os happenings, body art e site specific. Na dança, a relação de criação não somente coreografada, mas a improvisação em cena.
os artistas numa relação dialógica de criação não hierarquizada, colocando na minha própria experiência os meus solos, né? Eu tenho alguns solos que vocês podem ver pelo YouTube, O Corpo Sentado, Nada Pode Tudo e outros. E por mais que seja solo, eu sempre gosto de deixar bem claro que é um processo colaborativo coletivo. E que tem o Norberto Pressa, que é do teatro, que faz a direção e dramaturgia, tem o Christian Lázaro, que é fotógrafo, que faz as fotografias, a relação das imagens e audiovisual, tratando também da pesquisa musical, e outros pesquisadores, como a luz, figurino, assistência coreográfica, numa relação não hierárquica de trocas, sendo o corpo o grande protagonista do evento, né? Do evento que eu estou dizendo, do acontecimento artístico, seja na dança, seja nas artes visuais. Então, começa a ter um pensamento de arte não como produto, né, fechado, mas sim como um processo aberto que sim chega numa etapa, não quer dizer que sempre vai ficar em processo, chega numa etapa, mas é numa etapa viva, processual, porque depende da relação com os espectadores, com a presença, não presença física somente, mas a presença ativa, sinestésica e estésica do espectador. Então, aqui eu estou falando tanto de um sentido estético, de um sentido estésico, de um sentido cinético e de um sentido sinestésico, né? Então, são relações que são tratados em sinergia. Então, eu não estou querendo separar, mas colocar como o corpo em diálogo, ele está sempre numa relação de contaminação, sempre numa relação sinérgica, né? Entre o interno e o entorno, com todas as suas camadas. Então, eu gostaria de pensar nesse corpo, né, na atualidade, que nós estamos vivendo num momento tão vulnerável, né, tão instável, né? Tanto é que essa palestra era para eu dar em março, ao vivo, né? E aí com a pandemia nós transformamos nesse formato live, e que ótimo que nós estamos nos reinventando. Mas o que eu quero dizer é que esse diálogo entre artes, que um tem que olhar para o outro, que o corpo é o grande protagonista, eu vejo esse momento que nós estamos como uma grande oportunidade também de um olhar para o outro. Nós precisamos cada vez mais, enquanto artistas, enquanto pesquisadores, deixar as categorias, né, que dividem, que segregam as pessoas, e perceber a força do diálogo entre artes, entre pessoas, entre instituições, né? Então, entre classes sociais, porque a gente vê que esse momento fica muito evidente, esse disparate das classes sociais, que a gente percebe a exclusão digital que nós vivemos. Se nós estamos em 200 pessoas agora conversando, é porque nós somos uma minoria, porque a grande maioria não tem acesso digital. Então, tudo isso faz lembrar também esses movimentos, né, que eu estou comentando da década de 60, 70, que fez uma grande quebra, e até hoje nós estamos sentindo essa reverberação. Eu, por exemplo, eu comecei a dançar na década de 80, e toda a minha formação foi acompanhando, sem nem eu mesmo perceber, lógico, esse caminho, né, dessa quebra de paradigmas, desse advento, né, da dança contemporânea. Então, quando eu falo o diálogo entre dança e artes visuais, que dança é essa? Então, eu estou falando da dança contemporânea que abre para outras linguagens também, ou algum outro tipo de dança que também tem essa relação do corpo em pesquisa e não como corpo reprodutor. Então, começa a desmantelar as dicotomias. Então, se eu não estou separando as artes, é porque eu já não estou num olhar dicotômico, separando corpo e mente, técnica e criação, e principalmente separando as linguagens. Então, esse pensamento não dicotômico para tratar do corpo abre para também outras aberturas de relações.
né? Então, quando você entra numa relação que não tem a dicotomia, não tem a separação, você consegue se sensibilizar para outras presenças, né? Então, quando, por exemplo, um artista visual que vai buscar o corpo como protagonista do seu acontecimento artístico, ele não precisa ficar numa preocupação de eu preciso treinar, porque eu quero trabalhar com o corpo, então eu quero chegar num formato dança, né? Então vem despir a dança, o corpo, desse pensamento de modalidades, né? De categorizar e de excluir. Se eu tenho o meu mestre, né, Klaus Viana, ele falava uma coisa que eu acho muito rico, que eu guardo e gosto de repetir, que a dança está dentro de cada um, né? Então, como que você pode se sensibilizar para disponibilizar essa dança que está dentro de cada um? Não estou falando, está guardado aqui, como que eu vou, não é isso, mas é como que a partir da estesia e das sensorialidades você pode se disponibilizar para o movimento expressivo, seja um movimento voltado para as visualidades, seja um movimento voltado para os movimentos de dança, para os movimentos da música. Então, na verdade, eu estou querendo trazer essa relação estésica e estética numa relação mais aberta com todas as artes. Então, aí que eu vejo a potência para abrir um diálogo que seja não somente entre dança e artes visuais, mas um diálogo entre todas as linguagens. Então, eu gostaria de trazer a gente vai abrir uma conversa, um diálogo agora, eu quero muito escutar vocês, mas eu gostaria de trazer também elencar, né, uma relação da arte conceitual, né, que a arte conceitual que surgiu, o movimento que surgiu na década de 60, 70, tanto na Europa, nos Estados Unidos, e tem as reverberações aqui no Brasil também, considera as ideias e as reflexões mais importantes, e a processualidade mais importante que o produto em si. Então começam a aparecer os movimentos multiartísticos. E quando aparecem os movimentos multiartísticos, a gente pode falar de coletividade, né? E não de segregação. Então, eu gosto de trazer, acho importante trazer essa referência da arte conceitual, que começou, não somente da arte conceitual, mas também perceber essa relação híbrida com a arte, que trouxe também essa efemeridade da fotografia para os trabalhos de dança, essa relação de videoarte para os trabalhos que não precisa nomear entre dança ou artes visuais, que aparecem como instalações e acontecimentos, sai do lugar da espetacularização, né? Então tem um despir desse formato acabado de busca por um fim, né, artístico, e deixa aberto por uma processualidade. Eu gostaria de a gente finalizar com uma fala de uma bailarina estadunidense, ela chama Helen McGee, que ela faleceu o mês passado, com 96 anos, e ela fala que temos que ser muito fortes para reconhecer que somos vulneráveis. E eu não posso deixar de falar também da grande mestra brasileira Angel Viana, que diz que gente é como nuvem, sempre se transforma. Então eu gostaria de finalizar a minha fala aqui, trazendo, né, que a gente seguir fortes, resistentes e abertos para as transformações diárias, principalmente nesse momento que nós estamos passando. Então, muito obrigada, e eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês, dialogar um pouquinho com vocês. Obrigada. Legal. Jussara, obrigada também. Muito interessante a sua fala, muito comovente, e assim, nesse momento é super pontual, super adequado. E
das perguntas que a gente recebeu, assim, a maioria tem vindo justamente nesse sentido de como o corpo dança na virtualidade. Tem uma que é assim, como que o corpo... É muito difícil de se comunicar com o corpo agora. Como é que a gente consegue, através de uma tela, do virtual, se aproximar e entrar em sintonia? Meio que juntando as perguntas, seria mais ou menos nesse sentido. Como é que você enxerga esse momento? Você já respondeu parcialmente, mas acredito que foi algo que chamou a atenção também. Como que chama a pessoa? Você tem o nome? Mas Pode... tudo bem. Tranquilo, tranquilo. É que eu gosto de me comunicar assim, mas tranquilo. Você que fez a pergunta e todos vocês que estão aqui, essa tua pergunta, ela me toca de uma maneira assim, como que o corpo ele pode se expressar, ainda mais nesse momento virtual, né? Então, como eu falei agora há pouco, né, que eu trabalho com a presença, né? Meu foco de pesquisa é a escuta do corpo. E eu falei dos estados de atenção, né, de você reconhecendo você consigo mesmo, depois você em relação ao espaço. Quando essa relação dialógica o tempo inteiro entre o interno e o entorno. Então, nessa situação que nós estamos aqui, por exemplo, o que eu faço? Eu dou aula virtualmente todos os dias. Eu dou aula prática, dou aula de dança. Então, o que eu faço? Assim como na sala de dança, eu vou aguçando, engajando e provocando o estado de presença do meu aluno, o estado sensorial dos meus alunos e alunas. Aqui, a partir da tela, eu também busco essas mesmas estratégias, só que agora considerando que nós estamos com essa tela. Então, esse reconhecimento de espaço que eu faço na sala, se perceba, eu trabalho muito com o corpo do dia, né? Você se perceber naquele dia, porque nós estamos o tempo inteiro em processo. Qual que é o corpo do dia agora? Por exemplo, agora, como que nós estamos nos comunicando, né? Nessa atualidade. Eu fiz um estudo, esse solo mais recente que eu fiz, que é o corpo sentado. Eu estudei essa relação do corpo, não estávamos em pandemia, viu? O corpo sentado e que se comunicava só a partir das telas, celulares. É muito comum você estar falando com alguém. Se alguém já falou com você, aqui olhando no celular, ah, tá, ok. Ah, sim, ok. Essa relação picotada pelas telas. E eu estudei um pesquisador, ele chama Norval Baitello Júnior, que ele tem o livro Pensamento Sentado, e nesse livro ele trouxe um historiador alemão que ele chama Hayo Eickhoff. E ele falou, a pesquisa dele de 2008, hoje nós estamos em 2020, então 12 anos depois, mas lá em 2008, a pesquisa dele viu que cada ser humano do planeta tem 34 cadeiras disponíveis. Que nós já estávamos nesse corpo sentado. Por exemplo, eu tenho essa cadeira, eu estou no meu escritório. Eu tenho mais 6 cadeiras na minha cozinha, tenho 4 poltronas na minha sala, Lógico que eu estou falando dessa condição de pessoas com teto, né? E esse pesquisador também. E hoje, depois de 18 anos, foi 2008, então depois de 12 anos, nós temos muito mais cadeiras no planeta. Então, nós estamos convidados diariamente ao não movimento. Tanto ao corpo sentado, quanto ao corpo da tela enquadrado. Então, todo mundo está falando assim, nesse momento virtual, nesse momento da pandemia. Eu acho que esse momento vem de muito antes. Nós já estamos enquadrados e conversando, se comunicando virtualmente, muito antes desses 2 meses e meio da nossa quarentena, né? Então, eu vejo uma preocupação dessa relação virtual que eu tenho há muito antes. Não falar, como eu estou à frente, mas nós já estávamos nessa condição. Né? Então, tem muito esse pensamento. Quando acabar a pandemia, eu vou lá e abraçar todos os meus amigos. Em fevereiro, quantos amigos você encontrou presencialmente? Fala para mim. Né? Então, eu vejo uma problemática humana, planetária, muito antes dessa pandemia. E vejo essa pandemia como um resultado, enfim, de todo um processo bastante equivocado que nós estamos caminhando. Agora, hoje, muito mais conscientes dessa relação, né? desse distanciamento também.
Tem uma pergunta também que é sobre a relação de dança e artes visuais. É, como como estabelecer essa comunicação entre essas duas mídias, né? Em que ponto elas se diluem? E eu lembro também que no seu espetáculo, você trabalha com fotografia, trabalha com projeções, então tem a relação de sombra e movimento e luz. E isso mescla, né? As relações se diluem completamente entre o que é corpo, o que é dança e o que é artes visuais. E eu acredito que seria a pergunta nesse sentido também, de entender um pouco como dança e artes visuais conversam assim nas obras de arte no museu, enfim. Uhum. Eu vejo que é uma relação, é uma questão dramatúrgica, né? Pensando dramaturgia no século XXI, é um pensamento de coordenação de várias linguagens que se comunicam de maneira não hierarquizada. Por exemplo, num espetáculo de dança, né? Se eu trabalho com projeção de fotografia, e são fotografias lindas, né? São imagens lindas, pelo menos eu acho, e muitas pessoas que assistem falam isso também. Então, como que essas imagens lindas que chamam a atenção, ainda mais que as imagens nos chamam, né? Isso a gente sabe, a gente está na frente de uma televisão, na frente de uma tela, tem uma pessoa, a imagem chama. Então, como que o trabalho dramatúrgico que nós fizemos, que inclusive quem fez a dramaturgia foi o Norberto Presta, e ele tem uma maestria nisso, e eu aprendi bastante com ele, é sempre trabalhar em diálogo. Então, não é as imagens, as projeções que vai deixar a dança mais bonita, ou a dança, o movimento que vai explicar e narrar algo que faltou na fotografia para explicar. Então, nunca é uma relação de falta, mas é de uma linguagem ou de outra, mas é uma relação de incompletude, uma incompletude que busca um encontro de diálogo. Então, não é incompletude de na dança falta tanto isso, então eu coloco ainda mais que é solo, então eu vou colocar projeção para encher e chamar mais. Não, é sempre uma relação de extremo cuidado, por isso que eu falo que é uma relação estésica e sinestésica, porque é muito sensorial, muito intuitiva, porque não é explicativa, fala, você vai colocar tal foto para explicar isso, ainda mais que eu trabalho também em diálogo com a literatura, e que não é de maneira narrativa. Então eu vejo esse diálogo de artes visuais, tanto na cena, ao vivo da dança, quanto nas instalações, nos museus, fora dos museus, como que o corpo é protagonista e como o corpo pode ser protagonista. Então, por isso que eu trouxe essa evidência no corpo como catalisador dos diálogos, porque não é quando uma linguagem que apoia a outra. Então, não é artes visuais dando suporte para a dança ou a dança dando vida e movimento para a fotografia, mas sim quando ambas, né, estabelecem uma relação dialógica a partir do corpo como protagonista da pesquisa, seja qualquer pesquisa. Chegou uma última aqui, acho que a gente pode ser a nossa última pergunta e também complementar o que você falou agora. A pessoa pergunta, no seu processo, o que vem primeiro? A dança, a imagem, o som? Como você costuma desenvolver? Então, como que eu falei que é uma relação dialógica, vem tudo junto. E parece que é meio louco. Como é que é? Então vocês entram na sala juntos, né? Sim, muitos momentos juntos. Mas, como não é hierarquizado, então cada momento, a cada trabalho, né, que a gente vem fazendo trabalhos de tempos em tempos, a cada trabalho aparece de uma forma. E então, geralmente, eu pego sempre a pesquisa do corpo, o corpo em presença, e tem uma motivação, né? Eu gosto de trabalhar com mulheres brasileiras. Então, nesse solo Nada Pode Tudo, por exemplo, eu trabalhei com a poeta brasileira Alice Ruiz.
Então, o que aconteceu? Todos mergulharam nos haikais delas, nos poemas dela, tanto o diretor, o fotógrafo, os envolvidos leram, cada um a partir da sua sensorialidade e trouxeram os materiais. Eu trouxe material coreográfico, o Christian trouxe material fotográfico e musicais, porque ele também faz a trilha sonora. O Norberto trouxe as sensibilidades dele. Então, na verdade, é um provocando o outro. Então, é um processo de provocação. Não é um processo de colagem. Porque, às vezes, quando fala de diálogo entre artes, fica parecendo um pouco uma coisa de colagem. Ah, então agora vem a dança e depois vem a fotografia e complementa. Não, é uma relação de provocação. Então, uma imagem que pode me provocar, um movimento que provoca uma próxima foto, porque as fotos são feitas durante o artesanal do trabalho, uma música que provoca uma qualidade de movimento em mim e, ao contrário, eu crio em silêncio movimentos que aí provocam uma qualidade de busca musical para o Christian, que faz a trilha, a pesquisa musical. Então, parece que é uma coisa meio louca, né? Porque o que vem primeiro, o que vem segundo, o que vem terceiro, não é linear. Né? Quando fala que é processual, realmente são coisas que vão acontecendo e provocando o próximo. Então, é abrir uma porta que abrem para outras portas, que abrem para outras portas. Né? Então, e não é nada linear. Nossa, maravilha. Bom, acho que essa foi a nossa última pergunta. Só tenho a agradecer à professora Jussara Miller por estar aqui com a gente hoje, ao público também por também estar acompanhando. Essa palestra vai ficar disponível nos stories e no IGTV daqui do Instagram, e também no canal do MASP no YouTube. E peço para vocês ficarem atentos, em breve a gente vai divulgar a programação das próximas palestras. E também, bom, muito obrigada, Jussara, por estar com a gente hoje à tarde, nesse sábado. Um prazer enorme e, bom, é isso mesmo. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a todos vocês, gente. Beijos.